Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IB Metrô. Nós estamos muito felizes porque podemos estar reunidos aqui mais uma vez. Eu quero te convidar a compartilhar esse link com seus amigos, com sua família, com pessoas com quem você trabalha, seus vizinhos, para que possamos juntos celebrar o Senhor nessa tarde. Além disso, aproveita o chat, coloca o seu nome, de onde você escreve, mande seu pedido de oração, seu agradecimento. Nós gostamos muito de interagir com quem assiste os nossos cultos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então, fique à vontade, escreva, vamos celebrar o Senhor juntos nessa tarde. Aliás, uma tarde muito especial mesmo, por dois motivos. Esta semana a gente teve o Workshop IACA, com grandes nomes da área de louvor e adoração. Foi uma bênção. Celebramos com irmãos do Brasil inteiro, de vários países diferentes, inclusive. Foi uma alegria poder todos os dias receber a porção do Senhor para nós. Além disso, hoje nós temos o querido Nelson Bomilcar, mentor, amigo, pastor do nosso coração, da IB Metrô. Obrigada, Nelson, porque você está aqui, Nelson e banda. Queremos adorar o Senhor com vocês e juntos celebrar esse reino tão incrível. Vamos nos concentrar nesse momento. Baixe suas cabeças, feche seus olhos. Queremos entregar esse culto, essa celebração ao Senhor, diante da cruz e diante da presença de Deus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor também está aqui reunido conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a plateia do nosso culto, é o Senhor que nós queremos engrandecer nessa tarde, é o Senhor que queremos engrandecer nas nossas vidas, Senhor. Obrigada. Nós somos tão pequenos, não somos merecedores, Senhor. Nós somos pecadores, falhos. Queremos, nesse momento, diante do Senhor, colocar as nossas vidas, Senhor. Lava-nos com o teu sangue, Senhor. Lava os nossos corações, lava as nossas mentes, Senhor. Nos ensina a sermos como o Senhor é. E obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós nos alegramos, nós celebramos o teu nome, Senhor, e queremos realmente te entregar esses momentos, essa celebração nas tuas mãos. Recebe, Senhor, as músicas, as nossas orações, recebe a palavra. Tudo é para ti, Senhor, porque tudo vem do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, amigos que estão participando dessa celebração de adoração, de louvor a Deus e também de estudo da palavra, sermos encorajados pela palavra de Deus nessa noite. Uma alegria estarmos juntos. Nelson Bomilcar, ali nos teclados, pastor, músico, amigo Davi Neto, Ney Almeida na bateria, Léo Cider no vocal, hoje celebrando ao Senhor junto com todos vocês que estão participando dessa celebração pela internet. É teu povo aqui presente, vamos celebrar a Deus, vamos adorar a Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Mesmo que virtualmente reunidos, vamos adorar e celebrar. É o teu povo aqui presente,
só tu és grande. Exaltamos seu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Ele é o Senhor, Ele é exaltado, adoremos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Vamos adorar a Deus juntos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos a Jesus.
de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Seja assim, louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos ajuda, que nos inspira a proclamarmos as virtudes dele. É assim que Pedro nos encoraja numa de suas cartas. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos criados para adorar, fomos criados para louvar, fomos criados para engrandecer e honrar a Deus. E é isso que nós desejamos continuar fazendo nesta celebração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor, de Sérgio Pimenta. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais sem você. Ame ao Senhor, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo
como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Davi Lisboa, né? O seu próximo, ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Aleluia. O Espírito de Deus que toca o nosso coração, que diretriza o nosso coração, nossa mente na direção do coração de Deus. É o Espírito Santo que nos sensibiliza para a comunhão, para a celebração comunitária. É o Espírito Santo que produz a unidade e que permite que nós centralizemos Jesus na nossa adoração e do louvor. É o Espírito Santo que controla o nosso coração quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus e consagramos a nossa vida para Ele. Uma das músicas mais lindas do cancioneiro, da música cristã, música que tem mais de 40 anos, Espírito Santo de Deus, Júlio Figueiró. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar essa oração. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Adoramos a esse Deus que está presente em nossos corações, adoramos a esse Deus que fortalece os vínculos da sua igreja, adoramos a esse Deus que é grande, que reina sobre todo o universo. Queremos o teu nome engrandecer, é assim que nós cantamos,
É assim que nós queremos adorar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Vamos terminar essa celebração de louvor nesse momento. Antes de ouvirmos a palavra, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindos ao Momento IB Metrozinho. Aqui é o nosso espaço, é a nossa estação. É onde aprendemos mais sobre a Palavra de Deus. A história de hoje é sobre Davi. Davi, o mesmo poeta, pastor, aquele que lutou com Golias, o gigante. Bem, Deus tinha algo muito especial para a vida de Davi. Deus queria transformá-lo no rei de Israel. Isso mesmo. E ele tornou-se rei. Ele liderou exércitos. Ele lutou muitas batalhas. Mas sabe, a Bíblia nos diz que Davi era um homem cujo coração agradava a Deus. Vocês acham que Davi nunca errou? Que Davi nunca pecou? Não, ele também errou, porque a Bíblia nos ensina que todos nós pecamos, todos nós precisamos do perdão de Deus, do perdão de Jesus. Davi também pecou, ele andou distante de Deus e ele ficou triste porque estava longe de Deus e porque tinha pecado no seu coração. Mas Davi fez algo muito importante. Ele pediu perdão a Deus. Ele confessou, ele contou para Deus
o seu pecado e pediu para Deus tornar o coração dele puro novamente. Então, a lição que eu deixo hoje com vocês é que quando erramos, quando desobedecemos a Deus, precisamos pedir perdão e pedir para Deus que nos dê um coração puro que agrade a Ele. O versículo que vamos aprender hoje é a primeira parte de um versículo escrito por Davi. E é assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmos 51:10. Davi pediu para Deus para ter um coração puro. Nós também temos que pedir perdão e pedir a Deus que nos ajude. Então vamos repetir? Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmos 51:10. Chegou o momento da adoração, do louvor. A música que escolhemos hoje é do Diante do Trono e o nome é Esconde, Esconde. Acho que vocês vão gostar. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Chegou o momento final de B Metrozinho. É sempre muito bom estar aqui com vocês, ensinando a palavra de Deus. Agora vocês podem ir lá no aplicativo e fazer as atividades que separamos sobre Davi. Tenham uma semana muito abençoada. Obrigada, turma da IB Metrozinho. É sempre uma alegria cantar e ouvir a história e celebrar com o Senhor, com os nossos pequenos também. Nesse momento, a gente queria nos colocar e colocar o nosso coração, nos concentrar para entregarmos ao Senhor nossas ofertas e contribuições. Você sabe que a IB Metrô ela é um projeto que está saindo do papel no meio da pandemia. Nós presenciamos milagre após milagre e o Senhor tem conduzindo esse trabalho. Faça parte, a gente quer te convidar a fazer parte disso, a investir no reino, na expansão do reino. Obrigada porque tantas pessoas já contribuem conosco e você pode fazer parte disso. Vai aparecer na sua tela um QR Code. Você aproxima o seu celular, você vai ser direcionado para um aplicativo chamado Eu Igreja. Lá você pode fazer sua contribuição com cartão, com boleto, como você preferir. Se você preferir fazer uma transferência, mande uma mensagem para nós. A gente te responde, manda os nossos dados, com muita alegria e com muito prazer. Os nossos valores e a nossa gestão transparente. Então, você pode conversar conosco a qualquer momento. Nós vamos te mostrar como estamos investindo esses valores e o que estamos fazendo dia após dia e semana após semana para o Senhor. Obrigada. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na
história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Aleluia e aleluia, tudo é o Senhor para nós. É o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que caminha à nossa frente, que vai ao nosso lado, que nos segura, que nos carrega. E é nesse momento que a gente gostaria de fazer o nosso período de intercessão. Você colocou o seu pedido de oração no chat. Nós nos organizamos para orar por esses pedidos diariamente, toda terça-feira, às 21 horas, no nosso Instagram, @ibmetrosp. A gente tem uma live de oração. Lá a gente compartilha mais pedidos, nós oramos por esses pedidos que a gente recebe no domingo, porque a gente entende que o Senhor ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso coração, Ele ouve o clamor, Ele se inclina a nós. Então é exatamente isso que nós queremos fazer. Nós sabemos que a gente vive um tempo muito complicado, muito delicado, de tantos desafios, mas nós confiamos no Senhor. Nós caminhamos com o Senhor e é exatamente isso que faremos agora. Quero te convidar a orar, ao se unir a nós em oração. O mesmo Espírito se reúne, mesmo que a gente não esteja fisicamente juntos. Nós estamos espiritualmente conectados. Quero te convidar, erga suas mãos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te entregar, nós queremos clamar, Senhor, pelos dias que estamos vivendo. O Senhor sabe que são dias muito complicados, são dias de luta, são dias de sofrimento, de dor, de luto. Nós queremos entregar, Senhor, as famílias que estão enlutadas no nosso Brasil e nesse mundo, principalmente por causa do vírus e do Covid e tantos desafios. O Senhor sabe que só por conta desse vírus milhares de pessoas faleceram, Senhor. Queremos colocar os outros doentes que lutam com outras doenças graves, Deus. Que o Senhor enche esses hospitais. Obrigada pelos nossos profissionais de saúde, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai com eles. Nós oramos por eles, inclusive, Deus. Pedimos a proteção, te pedimos a tua presença, Senhor. Todos os nossos grandes amigos que estão envolvidos nessas áreas, Senhor, que o Senhor os proteja, proteja as suas famílias. Queremos colocar diante do Senhor a administração do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, Deus. É o Senhor que pode mudar a nossa sorte, é o Senhor que muda a história, Deus. E queremos clamar pela tua intervenção.
Senhor, queremos te pedir por tantos nenéns que estão nascendo nessa época, Senhor, que o Senhor proteja as mães, pais, família. Queremos, Senhor, realmente te agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, porque o Senhor não está longe de nós, porque o Senhor está perto todo o tempo. Obrigada porque podemos livremente orar, Senhor, livremente nos achegar a Ti, nos derramar, entregar a nossa oração, porque o Senhor nos ouve, o Senhor caminha, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Queremos clamar pela nossa igreja, pela IB Metrô, por tantas famílias que estão chegando a nós. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos encha de sabedoria, de discernimento, de amor. Nos ensina a acolher quem sofre, Senhor. Nos ensina a acolher quem está mergulhado na dor, Senhor, sem razão para continuar. Deus, nos ajuda a brilhar, a sermos a luz que o Senhor é. E obrigada porque podemos viver com esperança, porque podemos viver com alegria, Senhor, mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis. Nós te agradecemos, Senhor, e nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos use, para que o Senhor mostre, Senhor, quem podemos ajudar, quem a gente pode se achegar, quem podemos mandar uma mensagem, quem podemos mostrar o teu amor, Senhor. Nos sermos práticos e a vivermos o Evangelho de uma forma prática. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos escuta, encontra cada coração reunido aqui conosco nessa tarde, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. A beleza da criação, a tragédia do luto e da injustiça, o encantamento da poesia, a feiura da morte, Deus agindo miraculosamente no mundo. A pergunta: onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Na nova série de mensagens da IB Metrô, vamos mergulhar no livro de Salmos e mergulhar no inário do povo de Israel. É um convite para vermos o mundo do jeito de Deus. Salmos nos transforma para que possamos olhar para o mundo, para os outros e para nós mesmos, de modo drasticamente diferentes. Venha conhecer o mundo dos Salmos na nova série de mensagens da IB Metrô. Pois bem, queridos, estamos continuando o estudo no livro de Salmos. Salmos que é a linguagem do coração, salmo que registra nossas histórias, as histórias dos salmistas. E eu gosto de lembrar do professor Eugene Peterson quando diz que nós podemos acabar escrevendo os nossos próprios salmos, nossas próprias histórias, registros das experiências que vivemos na nossa dinâmica de sermos humanos, nas nossas interações, no trabalho, na família, na comunidade da fé. Enfim, não somos poupados de nenhuma experiência, seja de alegria ou seja de dor. E os Salmos têm também esse papel de trazer ensino, não só para o povo hebraico naquele momento, lembrando a lei de Deus, aprendendo também o alfabeto, aprendendo a língua hebraica, mas percebendo esses salmos que são recheados de músicas que eram cantados e que faziam com que nós lembrássemos sempre da lei do Senhor, e estávamos olhando sempre o coração de Deus e olhando o nosso próprio coração enquanto nós estamos vivendo nos nossos contextos. Muito bem, eu quero meditar no Salmo 51. O Salmo 51, que nos remete a uma coletânea de salmos penitenciais e que trazem a realidade do arrependimento, que trazem a realidade da confissão, que trazem a realidade do perdão, que trazem a realidade da restauração e que traz também a realidade e a busca da santidade. Quero convidar os irmãos a abrir então o Salmo 51. Para o mestre da música, um salmo de Davi, escrito no contexto de 2 Samuel, no capítulo 11, no capítulo 12, onde nós vemos a experiência de Davi no momento difícil da sua jornada, onde ele comete adultério, onde ele é exortado e recebe
uma palavra do profeta Natã. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti e só contra ti pequei. Eu fiz o que tu reprovas e de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo, alegria. E os ossos que esmagaste, eles exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria na tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a ti, Senhor, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará aquele que chega com o coração quebrantado e contrito. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Muito bem, falarmos desses valores, dessas disciplinas esquecidas, como o arrependimento, como a confissão, como o perdão, como a restauração, como a busca de santidade, é uma necessidade que todos nós temos. Esse Salmo 51 é o quarto e maior salmo dos 7 salmos conhecidos como salmos penitenciais. Salmo de número 6, Salmo de número 32, Salmo de número 38, Salmo 51, que nós estamos meditando, Salmo 102, Salmo 130 e o Salmo 143. Os salmos penitenciais, eles trazem à luz, eles evocam os sentimentos de contrição, de penitência, num pano de fundo onde aqueles que escreveram esses salmos estão com uma consciência da sua humanidade, estão com a sua consciência sensibilizada pela palavra diante dos pecados cometidos. E o salmista registra aqui nesse salmo e nos lembra e nos traz a reflexão nessa tarde de que o pecado tem em si mesmo a sua gravidade. Um outro ensino forte desse salmo é que ele evoca também e traz à luz uma oração pedindo um perdão imerecido, porque este era o sentimento do salmista. Ao mesmo tempo que clamava e pediu perdão nessa oração, ele tinha consciência de que não merecia esse perdão. Outra coisa que o Salmo 55 destaca é a ira de Deus e as consequências que o salmista pede que Deus abrande essas consequências e que o livre dessa ira. Uma outra coisa que esse salmo penitencial traz é o pedido de Davi para que Deus considere o perdão por causa da bondade que existe no seu coração e o caminho, e que mostre para ele o caminho de restauração. Uma outra coisa importantíssima desse salmo, num salmo penitencial, é nos trazer a realidade e lembrar que a necessidade, ao nos aproximarmos de Deus, com a consciência dos nossos pecados, da nossa falha, de passar por uma experiência de arrependimento. Talvez um dos assuntos menos falados hoje nas pregações que nós ouvimos, nas exposições bíblicas, chamando pecadores
ao arrependimento. O salmista também nos mostra nesse salmo penitencial a restauração e a renovação espiritual que se torna possível nessa caminhada, quando nós nos achegamos a Deus em arrependimento. E por fim também esse salmo traz essa lembrança e esse ensino de que o resultado de tudo isso, do arrependimento, da confissão de pecados, da experiência do perdão, da restauração, da busca da santidade, nós começamos a adorar a Deus de uma maneira bastante correta e no coração daquilo que Deus espera de nós. A história do pecado de Davi e do seu arrependimento, como nós já citamos, se conta em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, e mostra a importância de Natã, um profeta que traz a luz e que confronta Davi diante do seu pecado de adultério. Você pode ler isso com mais calma, lá em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Logo no versículo 1 e versículo 2, nós vemos a petição inicial, o clamor presente no coração de Davi. E Davi usa que nós poderíamos considerar como quase sinônimos, algumas palavras que falam do coração ou do conteúdo que nos remete ao coração de Deus: misericórdia, amor, compaixão. E o seu clamor e o seu pedido é para que se sinta livre desses pecados, perdoados por esses pecados, e usa a palavra apagar, lavar e purificar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O pano de fundo é: Davi tem um sentimento profundo de culpa, porque o seu pecado de adultério, que trouxe muitas consequências, foi um pecado consciente. E essa consciência da sua humanidade, da inclinação, da sua natureza, ele deixa expressa nesse salmo, clamando de Deus por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, que Deus pudesse lavá-lo e livrá-lo dessa culpa, apagar essas transgressões que normalmente eram, que lembravam as pessoas das suas dívidas, que eram registradas em papiros, em documentos, alguma dívida que nós teríamos que em algum momento da nossa caminhada ter que lidar e terminar com essa dívida. E Paulo tem essa consciência quando escreve a igreja de Corinto, mostrando exatamente isso, que muitas vezes nós maquinamos, desejamos, esquadrinhamos e planejamos o pecado. Não foi apenas uma tentação, mas foi algo que foi construído no coração de Davi, e Davi sente esse peso, Davi sente essa culpa e todas as outras consequências que vieram para o marido de Batseba, que morreu na batalha, foi colocado numa frente de batalha para morrer, as consequências que vieram na sua família, na vida dos seus filhos, e os pecados que trazem essas consequências, mesmo quando temos o nosso coração sensibilizado, quebrantado, atento à voz de Deus e usufruindo de um momento de comunhão, nós percebemos que os pecados conscientes, eles brotam da nossa natureza, que recebemos da nossa herança adâmica. Davi implora a Deus, lembrando que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus benigno. Por causa das tuas misericórdias, por causa da tua compaixão. E essa palavra aqui na língua hebraica evoca a aliança que Deus faz e fez com os seus filhos. Esta aliança, ela não é quebrada nunca por Deus, mas o homem quebra essa aliança constantemente na sua vida e na sua história. E quando ele pede que Deus considere, por causa da sua bondade, da sua compaixão, do seu amor, Davi está trazendo no seu clamor, no seu desespero, implorando que Deus considerasse aquela aliança que o Pai fez com o seu povo Israel, que fez com os seus filhos. Aqui é uma linguagem que Davi está usando quando ele tem consciência que ele não faz jus algum ao perdão de Deus. Ele não tem mérito nenhum para pedir o perdão de Deus. Ele implora o perdão de Deus.
Ele está carregando o peso ainda do seu sentimento de culpa e do pecado. É quase que um paradoxo. Eu sei que fui abraçado pelo Senhor pela aliança, mas eu quebro essa aliança pecando. Eu não tenho nada que me justifique, que possa produzir o perdão no seu coração. Davi se sente mais ou menos inadequado quando nós lembramos da parábola conhecida como do filho pródigo, quando ele ouve isso, manifestação do seu filho: Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou teu filho, mas eu não sou digno de ser chamado seu filho. E esse sentimento é um sentimento que se instala no mais profundo do íntimo do nosso coração. E quando nós estamos vivendo um momento em que falar de pecados e de arrependimento de pecados é algo que já quase que não faz parte da nossa conversa, que não faz parte da nossa agenda, chegamos aos cultos públicos repletos de pecados conscientes, omissos, de desobediência, queremos celebrar a Deus e adorar a Deus quando nós ainda não confessamos os nossos pecados, quando não fomos sensibilizados em arrependimento, quando não exercitamos a disciplina da confissão. E é nesse momento que Davi está vivendo essa experiência, experimentando do sentimento de culpa, experimentando do arrependimento que está sendo produzido pela ação de Deus no seu coração. Misericórdia reflete a emoção, os entranhados afetos de misericórdia que Paulo cita no capítulo 2, quando escreve à igreja de Filipos. Visto que há entranhados afetos de misericórdia, visto que há a presença de Cristo, visto que há a consolação do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trinitário, que tem no seu coração esse entranhado afeto de misericórdia. O contexto do versículo 1 do versículo 2 é o contexto, portanto, de arrependimento, uma disciplina que eu e você precisamos constantemente experimentar. Apaga significa literalmente retirar algo que está escrito, uma dívida que precisa ser sanada, desaparecida. Lava-me completamente. É uma metáfora que nos traz a realidade de uma roupa imunda, uma roupa suja, contaminada, que precisa ser lavada. Estamos vivendo esse momento de pandemia no mundo e aqueles momentos que chegamos de algum lugar que fomos transitar por alguma necessidade, uma farmácia, um hospital, e voltamos ali e logo queremos colocar as nossas roupas para serem lavadas por possíveis impurezas, que isso é absorvido por uma roupa. E essa é a mesma linguagem usada aqui pelo salmista. Lava-me, tira de mim toda a imundícia, toda a contaminação do pecado. O salmista revela aqui um profundo arrependimento, um sentimento de culpa e um sentimento de indignidade. Esse salmo é escrito, portanto, como resultado deste arrependimento e como a necessidade do salmista receber o perdão de Deus. A necessidade de vivenciar uma outra disciplina, versículos 3 ao versículo 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu fiz o que tu reprovas, e de modo que é justo o Senhor não me oferecer o perdão. É justo a sua condenação. O Senhor tem razão em me condenar. É o momento em que Davi entende e compreende a natureza do seu coração pecaminoso, o seu desejo de transgredir. Aqui houve uma traição de Davi com o seu Deus, que fez com ele também uma aliança. Mas o pecado foi primeiramente contra ele mesmo. Um pecado que trouxe consequências. Pecado que traz repercussão quando nós achamos que não tem repercussão. Podemos passar pela experiência da confissão, podemos passar pela experiência do arrependimento, podemos passar pela experiência de confissão, que nós estamos vendo agora, e da própria experiência do perdão. Mas isso não significa que o pecado não traga sequelas e consequências na minha vida.
Eu sei que sou pecador, desde que nasci. Versículo 5. Davi percebe que esse pecado então faz parte dessa natureza e faz parte da sua humanidade. A mesma consciência que Isaías teve, capítulo 6, versículo 5, quando desejava vivenciar aquele momento de adoração, e quando pede de Deus e reconhece que ele é um homem de impuros lábios, que não é digno de estar adorando, de cantar a santidade de Deus, essa consciência da nossa humanidade. Nós precisamos lidar com esta humanidade inclinada ao pecado, a fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. É uma consequência da primeira desobediência de Adão e que todos nós vivenciamos como seres humanos. A consciência da nossa humanidade ela é fundamental, porque muitos de nós aceitamos a Cristo somente como Senhor e como Salvador, mas nós não aceitamos a Cristo como 100% homem que viveu todas as dimensões da sua humanidade. Versículo 6. Eu sei que de fato tu desejas a verdade no íntimo e um coração que transborda de sabedoria que o Senhor me ensina a cada dia. Importantíssimo. Verdade no íntimo. Estamos aqui gravando num ambiente onde temos luzes, onde temos uma estrutura de som, onde temos a possibilidade de adorar a Deus com vários instrumentos e ferramentas para um chamado culto público. Mas o salmista nos traz essa realidade nesse salmo. O que importa para Deus é a verdade no íntimo. Deus olha o nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa humanidade. E, portanto, nós precisamos lidar com a mesma profundidade com a nossa humanidade. Versículo 7. O salmista clama novamente por purificação. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Ele está lutando nessa oração, ele está lutando nessa confissão, ele está se dando conta da grandeza de um Deus que tem um coração misericordioso, compassivo, ele está lidando com o seu sentimento de culpa, ele está num momento de luta enquanto ele escreve esse salmo, e ele usa a figura do hisopo que era usada, que era uma árvorezinha de 45 centímetros, e as folhas desse hisopo funcionavam como um pulverizador, onde eram feitos os sacrifícios e as dedicações de purificação. Olha, é para ser purificado totalmente. É ser purificado para não sentir mais as consequências e a realidade desse pecado numa experiência de confissão. Os sacrifícios eram feitos com esse hisopo e que eram misturados aos sangues dos animais que estavam sendo oferecidos em sacrifícios, em holocaustos de adoração. Versículo 8. Faze-me ouvir de novo o júbilo, a alegria, até os meus ossos exultarem. Esse momento desta oração e deste salmo, Davi está experimentando e enxergando uma possibilidade de restauração. E ele clama a Deus: faze-me ouvir de novo o júbilo, a alegria, até os meus ossos exultarem. A palavra significa literalmente até os meus ossos dançarem. Eu me lembro que fazíamos às vezes brincadeiras quando crianças de marionetes, e fazíamos normalmente com esqueletos pequenos, e esses esqueletos dançavam. Isso está presente em muitos desenhos que nós vimos na nossa infância. E o salmista está dizendo exatamente isso. Me invade novamente com a tua alegria. Me invade novamente com a tua presença, para que eu possa sair agora ao encontro do Senhor com alegria, que os meus ossos estejam dançando e celebrando por causa do teu perdão, e o perdão que vem nesse momento de confissão, onde eu estou colocando e derramando o meu coração diante de ti. Davi começa então a desejar a restauração da sua comunhão com Deus. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, mais uma vez, apaga todas as minhas iniquidades. O salmista então começa a mostrar aqui que há um caminho de livramento,
que há um caminho de restauração e que nós precisamos vivenciar. Primeira consequência desse toque, dessa sensibilização dada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, é um desejo sincero de perceber a ação e a atuação do Senhor, e uma atuação que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode produzir o arrependimento. Somente Deus pode fazer uma obra de restauração completa e de renovação espiritual na nossa vida. Somente Deus é que pode conceder o perdão. Somente Deus pode nos dar novas oportunidades. Somente Deus pode restaurar esse caminho de comunhão. E o salmista ora no versículo 10, talvez um dos versículos mais conhecidos dos Salmos: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, um espírito que não se abala. E esta oração, ela é acompanhada de vários verbos. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. As pessoas sempre acham que o Espírito Santo não se manifestava no Antigo Testamento, na Velha Aliança, mas não, esse é um dos versículos que mostra claramente a presença já do Espírito Santo e que também confirma a trindade de que nós cristãos cremos. Não me expulses da tua presença. O salmista sabe que andar longe da presença de Deus, de costas viradas para Deus, isso traz consequências. Não foi assim? Fomos criados para amar a Deus, fomos criados para desfrutar da sua presença, e nós viramos as costas para Deus. O pecado original foi exatamente isso. Virarmos as costas para Deus, fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para manifestar a sua glória, para proclamar as suas virtudes, e nós viramos as costas, não quisemos mais essa razão de existência para todos nós, seres humanos. Quisemos construir o nosso próprio caminho, desejar as nossas coisas, saciar os nossos sonhos, nossos projetos. Andar longe da presença de Deus traz sequidão para a vida, desacertos, desajustes, equívocos, decisões erradas. E nós precisamos pedir, assim como o salmista pediu, um coração que deseja a pureza, que deseja a santidade, que é uma outra disciplina que é abandonada nesse momento de confissão. A confissão, como nós falamos, ela precisa ser exercitada o tempo todo. A confissão precisa ser experimentada nesse relacionamento com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos queridos, com amigos e até com pessoas que não caminham conosco. Tiago diz que a confissão traz saúde, traz sanidade para a comunidade, traz sanidade para as nossas vidas e para os nossos próprios ossos. O salmista diz: enquanto eu escondi os meus pecados, as minhas iniquidades, envelheceram os meus ossos. E quando passo por essa experiência de confissão e de tomar posse desse perdão de Deus para cada um de nós, nós agora temos um outro desejo novamente, por estarmos nos relacionando e com o relacionamento e a nossa comunhão perfeita com Deus, numa vida de santidade, nós vamos espelhando cada vez mais a sua glória. Cuidar do nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E o clamor continua nesse salmo. Cria, versículo 10, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Cria, renova, devolve-me, sustenta, para que eu possa andar em comunhão contigo. O salmista nos lembra e responde a Deus por cada manifestação dele para com a nossa vida. A resposta para ele é: se o Senhor fizer isso, versículo 12,
eu vou obedecer ao Senhor. Se o Senhor fizer isso, versículo 13, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores e aos pecadores. Se o Senhor fizer isto, versículo 14, minha língua aclamará a tua justiça. E versículo 15, se o Senhor fizer isso, a minha boca dará louvor ao teu nome. Vivenciar o arrependimento, vivenciar a confissão, apoderarmos do poder que existe no perdão. Vivemos a experiência de quebrantamento e tendo um coração contrito diante de Deus, buscando uma vida de santidade. Traz novamente a presença bendita, a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. A experiência de Davi com Batseba nos ensina muito. A experiência de Davi faz com que nós possamos escrever os nossos próprios salmos. Talvez pecados não confessados, pecados escondidos, pecados alimentados onde ninguém vê. É o lugar onde Deus precisa se manifestar e sensibilizar o nosso coração para que voltemos a ter um relacionamento constante com Ele. São verdades, são disciplinas nem sempre lembradas e que nós precisamos viver com o Deus que fez conosco uma aliança. O que é que brota então de toda essa jornada no coração de Davi, nessa experiência tão ampla e tão profunda que o acompanhou durante muitos anos e acompanhou a geração também dos seus filhos e de todas essas consequências que vieram, inclusive experiências de morte? Adoração genuína. Depois da confissão, do arrependimento, de experimentarmos o perdão e da busca de santidade, nós estamos agora nessa jornada de ver Deus criar em nós um coração puro e colocar dentro de nós um espírito equilibrado, estável, inabalado. Adoração genuína, então, ela brota do arrependimento e do quebrantamento. Adoração genuína, ela brota da confissão e do perdão. Adoração genuína, ela brota da restauração operada por Deus e pelo seu Espírito em nossos corações e mentes. A adoração genuína, ela brota de uma vida de santidade. Um salmo penitencial. Eu tenho uma herança católico-romana, e dentro dessa herança católico-romana, o universo das penitências, de estarmos vivendo momentos de interiorização, de estarmos avaliando a grandeza do nosso Deus e as consequências dos nossos pecados, nos levaram e nos levam a ritos que muitos de nós, protestantes, evangélicos, esquecemos e abandonamos. Nós não temos separado na nossa agenda um tempo para olharmos e considerarmos o nosso coração, a inclinação enganosa dos nossos corações, os desejos enganosos do nosso coração. Isso não faz parte da nossa agenda. Nós temos que realizar, nós temos que buscar resultados, nós temos que conquistar méritos por aquilo que fazemos. Mas a vida com Deus, com nossa humanidade, ela não é assim, não deve ser assim, porque perpassamos por experiências de dor, de sofrimento, de erros, de pecados, de quebra de aliança, e precisamos cuidar do nosso coração. O salmista nos chama a olharmos o Salmo 51, a exercitarmos essas verdades, essas disciplinas esquecidas. Os sacrifícios que agradam a Deus, diz o Senhor, são de fato um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tenho a certeza que o Senhor não desprezará. Deus pede de nós hoje quebrantamento.
Deus pede de nós um renovo, de fazermos a sua vontade com o coração contrito. Deus nos chama para olharmos a obra de perdão no sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que perdoou e levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades. O salmista não nos chama aqui para ficarmos carregando culpa numa caminhada de penitência. Não, a penitência e o salmo penitencial não tem nada a ver com isso, com punição. O salmo penitencial é onde nós temos e vivemos esses momentos contínuos de contrição, de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, que nos tornam mais parecidos com o nosso Criador. Que seja assim, que esse salmo nos ajude, assim como os outros salmos dessa coletânea de 7 salmos penitenciais, a buscarmos a restauração, a renovação espiritual em Deus e na sua palavra. Ele termina isso dizendo e pedindo que Deus reconstrua os muros de Jerusalém. Porque na reconstrução dos muros de Jerusalém, e nós vemos isso na vida de Neemias, nós vemos a lei de Deus ser considerada novamente, ser centralizada na caminhada da nação hebraica. Precisamos da palavra do Senhor, precisamos da lei do Senhor e a presença do seu Espírito nos sensibilizando para um relacionamento de comunhão e de serviço a Ele na nossa vida com nossa humanidade. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado porque esse salmo nos encoraja a lidarmos com os nossos próprios pecados. Nos ajuda a lidar com o teu perdão, a tua compaixão. Nos ajuda a clamar como o salmista: lava-me dos meus pecados, purifica-me dos meus pecados, esquece dos meus pecados. Senhor, a dívida foi paga pelo teu Filho, nós te amamos por isso, por sermos alvos do teu amor e da salvação, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E assim como o salmista pediu que o Senhor derrame sobre nós a alegria da tua salvação, a alegria da tua presença, para que os nossos ossos saiam celebrando o Senhor, dançando. Porque podemos ter vida e vida em abundância andando na tua presença. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós um espírito inabalável. Que possamos adorar a Deus nesta adoração genuína, que é fruto de um coração, de um espírito contrito e quebrantado na tua presença. Seja assim, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa reflexão e essa meditação no Salmo 51. Deus abençoe. Boa tarde a você que está aqui com a gente em mais uma celebração da IB Metrô. Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma celebração da IB Metrô. É muito bom ter você com a gente, é muito bom nos reunirmos domingo após domingo para adorar o Senhor. Nós teremos um novo cântico. E agora nós queremos viver para a glória de Deus. Como? A partir da cidade de São Paulo, onde nós estamos, mas já alcançando muitos lugares do Brasil e do mundo. A IB Metrô surgiu no meio da pandemia do coronavírus e por isso a gente começou as nossas celebrações virtualmente. Então hoje nós já temos pessoas que fazem parte da nossa comunidade que estão em vários estados do Brasil e até em outros países do mundo. Mas o nosso centro, nosso ponto de partida é a cidade de São Paulo, pensando na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em outros estados do Brasil e nas nações da terra. A IB Metrô surge com a proposta de viver o Evangelho a partir da cidade de São Paulo, oferecendo um lugar para vivenciar uma espiritualidade autêntica através de uma linguagem contemporânea sem perder as bases da tradição.
Então, o que a gente oferece a partir daqui? A partir daqui a gente oferece um lugar para vivenciar uma espiritualidade autêntica. O que significa isso? Que a gente quer vivenciar relacionamento real com Deus, adoração, oração, leitura da palavra, prática das disciplinas espirituais, mas de uma forma muito informal, de uma forma forma informal parece às vezes um paradoxo, né? Mas é de um jeito informal, de um jeito contemporâneo, numa linguagem acessível. A gente vai encerrar esse vídeo aqui, eu espero que você tenha aprendido bastante sobre a IB Metrô, qual o nosso propósito, qual a nossa visão, qual é a nossa missão, e que você queira fazer parte dessa comunidade, agregando, sabendo os nossos valores, para a gente poder construir o reino de Deus em São Paulo, no Brasil e nas nações da Terra. E você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo Esperança. Cristo esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Deus abençoe a todos, fortaleça suas casas, suas famílias, cuidem-se, estamos todos sempre dependendo da presença do Senhor e da sua graça em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Obrigada, Nelson, obrigada, banda, obrigada porque a gente pode celebrar o Senhor juntos. Obrigada pela sua presença, o Senhor, você sabe o carinho que a gente tem por você. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, cada dia. A gente quer terminar esse culto com alegria e com coração esperançoso. E eu quero te lembrar que na terça-feira a gente tem a nossa live de oração, 21 horas no Instagram do IB Metrô. Na quinta-feira nós temos o IB Metrô Impacto, uma série nova, muito legal, muito interessante, de gente envolvida
em ONGs, em missões, missionários envolvidos no campo, que estão superando os desafios da pandemia. Então a gente quer te convidar a fazer parte, a assistir. As que já aconteceram estão salvas no nosso IGTV no Instagram. Acessa lá, conheça os conteúdos, entre no nosso canal do YouTube, canal do Spotify. Tem muita coisa para você ver, tem muito material muito legal. Que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana abençoada, que o Espírito Santo acompanhe a sua vida, te encha de sensibilidade pelo próximo, sensibilidade à voz do Senhor, que a gente se envolva naquilo que é realmente relevante. E a gente te espera aqui semana que vem, com alegria, com amor e com graça. Deus te abençoe. Boa semana.